Olá, meus amigos, começando agora o segundo episódio do nosso podcast Psiquiatria o Cotidiano. Hoje nós temos um tema extremamente interessante: amor e caridade. Ele habita em nós, humanos, e nós temos hoje como convidado uma pessoa muito especial, meu amigo Pedro Paulo Zal, né? Ele é psicólogo clínico, organizacional, tem uma vasta experiência em ambas as áreas, né? E também uma pessoa que saca muito sobre a análise do comportamento. E o mais interessante, ele é coordenador de um belo projeto aqui em Brasília, intitulado Pão com Ovo, que nós vamos conversar sobre ele, né? Pedro, eu queria te agradecer, né, pela tua presença aqui. Eu tenho certeza que nós vamos ter um papo muito bacana, envolvendo muitas coisas legais do seu projeto e de outras demandas da nossa vida. Legal. Muito obrigado pelo convite e a gente fica à disposição aqui para aprofundar sobre esse tema que é tão importante, individualmente e socialmente, né? Perfeito. Amor e caridade. Amor e caridade, né? O que seria da vida sem caridade, não é isso? O que seria de nós sem caridade? Mas vamos começar falando do projeto, né? Eu queria conhecer um pouco, e nossos telespectadores também queriam conhecer um pouco, o projeto Pão com Ovo. Como ele surgiu, em que ele consiste, como participar, como apoiar. Compartilha com a gente para todos nós conhecermos. Legal. O projeto Pão com Ovo tem 8 anos aqui em Brasília. E ele surgiu, eu e minha esposa, nós sempre participávamos de projetos sociais. É uma cultura familiar nossa. E num do retorno desses projetos, sobraram 40 pães. E ela disse, eu vou levar para casa esses pães. Eu disse para ela, olha, eu sei que eu como muito, eu gosto de pão, mas 40 é muito difícil eu comer. Ela riu, ela disse, não, nós vamos distribuir esses pães lá na rodoviária. Eu vou fazer uma garrafa de café e a gente vai levar esses pães lá. E eu perguntei para ela, mas o que você quer botar dentro dos pães? Ela disse, passa manteiga. Eu disse, manteiga não, manteiga é pouco. Eu vou comprar uma cartela de ovos, eu vou fritar os ovos, a gente bota dentro dos pães e leva. Foi assim que surgiu. Ao chegarmos na rodoviária, obviamente 40 pães não deu nem para o início. Tinha muita gente, mas a gente distribuiu o que tinha. E saindo de lá, eu falei para ela, esse projeto vai ser um projeto nosso. Eu, você e nossas duas filhas. Tenho uma filha de 28, outra de 32 anos. Ela disse, tudo bem, uma vez por mês, então, a gente vai vir aqui repetir esse processo. E isso iniciou, foi indo. Depois chegaram os amigos nossos, depois chamaram os amigos das minhas filhas, depois chamaram os amigos dos amigos. E 8 anos depois, a gente entrega quinzenalmente, dos 40 pães e uma garrafa de café, eles se transformaram em quase 850 pães. Nossa, que a cada legal. quinzena. A garrafa de café multiplicou-se em 50 litros de chocolate quente. Oh, que belo. A gente entrega aproximadamente 700 garrafas de água, 400 cobertores, 400 meias, 400 kits de higiene, que é mais ou menos o número de pessoas que a gente atende a cada vez que a gente vai para a rua. Uma quinzena a gente atende Plano Piloto, Asa Sul e Asa Norte, e outra quinzena a gente atende Taguatinga e Ceilândia. De nós 4 hoje, a gente tem aproximadamente no grupo do WhatsApp 300 pessoas ativas, mais 100 que participam junto com esse processo, né? E como participar e ajudar nisso? A gente tem 4 formas. A primeira é a pessoa doar, porque a gente não tem nenhuma vinculação com o governo. Tudo que a gente entrega nas ruas é doação voluntária, as pessoas doam o dinheiro, a gente vai no atacadão, compra tudo, organiza para distribuir. Então, você pode doar o dinheiro, você pode também participar do processo da fritura dos pães e do chocolate quente. Da produção? Da produção, que normalmente ocorre de 13 até as 18 horas no dia da ação. As ações ocorrem toda sexta-feira. Sempre sexta-feira. Então, de 13 horas às 18 é a produção, de 19 às 21 a montagem dos pães e dos kits que a gente vai entregar. E a partir das 9 horas chega o pessoal da entrega, que vai fazer os comboios nos carros, a distribuição dos itens, e a gente vai até 3h30 da manhã distribuindo. Nossa. Porque o nosso projeto, a gente não vai num único ponto. Sim. A gente faz uma rota, são mais de 20 pontos de entrega, itinerante. E acredito que são pessoas em situações de vulnerabilidade pessoas em situações social, de rua. né? São pessoas em situações de rua. Todas as pessoas que estão na rua, que moram na rua ou que moram em acampamentos, né? Sejam coletores de recicláveis, às vezes pessoas mesmo que não têm moradia e estão abrigadas em cabanas e tudo mais.
a gente vai lá e entrega para eles esse kit de primeira necessidade, né, para eles. Legal. A gente não tem como pretensão mudar a vida dessas pessoas, porque a gente sabe que ir lá uma vez no mês não vai resolver. Mas a gente tem 2 objetivos muito específicos. O primeiro é tirá-los da invisibilidade. Massa, Né? importante. É chegar e dizer para eles que a gente percebe o drama deles, percebe a situação deles, e a gente está ali tentando, de alguma forma, diminuir isso e fazê-los se reconectar ainda por um instante com a sociedade. Né? E o segundo ponto também é levar o nosso afeto, a nossa alegria, a nossa atenção, o nosso amor, né? A nossa preocupação, para ver se, de alguma forma, eles se sentem religados à sociedade. A impressão que eu tenho é que eles se sentem percebidos. Olha, nós existimos. Sim. Nós não estamos inexistentes. Sim. Porque a impressão que dá, né, pelos pacientes que eu tive, como moradores de rua, que é muito angustiante você se perceber inexistente. Eu sou uma pessoa que vaga e ninguém me nota. E parece-me que o belo projeto Pão com Ovo não só nota, como acolhe, conforta e Sim. protege. Sim. Né? E eu acho que, assim, às vezes as pessoas perguntam, né? Como que uma pessoa chega nessa condição? Para mim, do ponto de vista de saúde mental, há uma desconexão. Né? Todos nós somos gregários e vivemos em sociedade. Só que, por diversas razões, às vezes, um ser humano ele pode se desconectar. Ele pode não se sentir mais pertencente a isso. Então, a partir do momento que ele se desliga e ele vai para aquela condição, que é uma condição de um flagelo humano, um farrapo humano, ele passa a acreditar que ele é invisível, ele passa a não ter mais nenhum tipo de dignidade, nenhum processo de altivez, de autoestima, nada. E quando as pessoas vão lá e olham para ele, eles começam a reperceber que eles sim são parte dessa sociedade. Então, acho que esse trabalho de tirá-los da invisibilidade, ele é importantíssimo. E assim, Pedro, acredito que você tem material humano para escrever vários livros de tudo que você viu, de tudo que você foi testemunha ocular e testemunha afetiva. Sim. Gostaria que você compartilhasse com a gente alguma história que tocou teu coração. Eu acredito que foram várias. Sim. Mas assim, alguma que tocou teu coração dentro de um projeto desse em que, para quem não conhece, o plano piloto é a região mais central de Brasília, envolvendo as asas, né? E algumas regiões próximas. E a rodoviária que Pedro se descreve aqui é no centro de Brasília. Né? No coração de Brasília. No coração de Brasília, no centro mesmo, entre as asas. E muitas pessoas em situação vulnerável lá acontecem e existem. Então, algo que te tocou para compartilhar com a gente? Olha, o que me vem à cabeça realmente são muitas histórias, são muitas imagens, mas tem uma que me tocou muito, que, assim, do ponto de vista da degradação, e eu vou dizer assim, de um processo de, eu vou usar esse termo, de você voltar a ter uma percepção cerebral de um animal. Sim. Ficar primitivo. Ficar primitivo. Uma coisa que se reduz a uma primitividade. Você fica lá, o pessoal fala do cérebro reptiliano, né? Sim, Você sim. fica só no processo de luta e fuga e de alteração de consciência. Nós estávamos entregando por volta de 2 ou 3 horas da manhã na rodoviária do plano piloto e tinha uma mulher. Não dá para a gente verificar a idade, porque o estado de adoecimento deles faz com que perca. Envelheça, né? Envelheça as Mas suas ela devia ter expressões. por volta de 35 anos. Ela muito magra, acredito que ela era usuária de crack ou de uma droga muito pesada. E ela estava totalmente com a consciência alterada, totalmente, né, fora da realidade. E teve um momento em que a gente passou, entregou as coisas e ela ficou no meio da rua. E era como se ela tivesse num processo, como se tivesse uma outra pessoa junto com ela, invisível, e que o corpo dela se movimentava como se ela tivesse numa relação sexual, ou como se ela tivesse num processo de espasmo, sabe, muito grande, o corpo dela. E de uma maneira muito frenética. Aquilo ali realmente registrou a minha mente no sentido de afirmar, porque assim, eu entendo que cada um tem a percepção sobre esse drama social. Muitos falam, inclusive, que as pessoas estão lá porque querem, porque são vagabundos, etc. Eu entendo que o livre-arbítrio faz parte, mas a condição que a pessoa se coloca na rua, ela não tem nenhum ganho. Ela não tem nenhuma perspectiva, sabe, de falar que se tem um ganho secundário. Não, é um processo de violência dia, tarde e noite. O tempo todo, é uma vulnerabilidade social muito grande e a própria pessoa, a própria consciência da pessoa.
você passa a, vamos supor assim, a viver como um animal de rua. Sabe? Então, assim, para mim, é um processo extremamente doentio e doloroso. E há de se ter uma sensibilidade nisso, né, Pedro? Porque, por exemplo, a gente percebe algumas políticas públicas agressivas de querer tirar o morador de rua, Sim. o, entre aspas, craqueiro, a fórceps, numa limpeza social. Sim, Quando, sim. na verdade, talvez essa pessoa precise de uma perspectiva como vocês estão fazendo, Sim. de um olhar protetor. Né? É uma questão extremamente complexa, por quê? Porque, ao meu ver, o adoecimento psíquico dessas pessoas é muito grave, né? Muito difícil. E fica-se um debate no limiar entre a preservação do livre-arbítrio, né, e da escolha da pessoa, e, ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer, que tipo de intervenção a gente pode fazer. Só que esse é um processo em que eu vejo que a pessoa em situação de rua, ela é a ponta. Ela não é o problema em si, ela não é causa e efeito, né? Então a gente precisa, para mim, essa discussão ela é muito disciplinar, ela Sim. trabalha políticas públicas de todas as Perfeito, formas, perfeito. estruturais. Não dá para você analisar. É realmente um sintoma adoecido Perfeito. de um corpo chamado sociedade. Perfeito. E que a gente precisa verificar como fazer, né? A palavra caridade é uma palavra poderosa, né? Eu acho que caridade faz o humano se ligar à sua humanidade, caridade faz o humano se ligar à sua espiritualidade, né? À sua fé, à sua crença. Vários filósofos, né? Mesmo alguns não acreditando naquilo que é divino, falaram sobre caridade, né? Então, a virtude espiritual, o pessoal da patrística, da escolástica, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Emmanuel, né? Emmanuel, Chico Xavier, né? Mentor espiritual de Chico Xavier, então Rousseau, Kant, Nietzsche, várias pessoas, né, aprofundaram o discurso e a análise sobre caridade, que é uma palavra muito bonita, que é um ato muito bonito. A caridade, certa vez eu li, caridade com publicidade não é caridade, acaba sendo, digamos assim, vaidade. E é interessante, por exemplo, o projeto de vocês faz uma caridade, me permita usar esse termo, me corrija se eu estiver errado, mas faz uma caridade verdadeira, sem precisar de panfletagem barata, como é comum hoje nas mídias sociais. E aí eu queria tua opinião. Vocês fazem isso, surgiu de uma proposta familiar, deve ser muito bonito isso, né? Relembrar, ter esse movimento nostálgico de você, sua esposa e suas filhas, e um delta T de tempo depois, está tão grande o projeto. Mas, na sua opinião, Pedro, carece de caridade o mundo? Né? Vendo esse mundo que nos engole, antropofágico, carece de caridade as relações humanas? Eu acho que sim, mas eu acho que nós estamos no processo. Eu costumo sempre... Ainda ontem a gente estava numa reunião e falava sobre isso. Quando você vai fazer uma análise sistêmica, é muito comum, às vezes, as pessoas fazerem uma análise sistêmica pegando um recorte específico ou circunstancial. E aí você, às vezes, não consegue, né, ter uma visão real. Quando eu falo de sociedade, como você perguntou, a sociedade carece, eu vou ter um olhar antropológico. Perfeito. E aí... Por que eu digo que carece, mas que nós já andamos? Porque antropologicamente... Pior. Era muito pior. Não existia, era muito difícil. Existia, mas era algo muito... Pontual. Incipiente. Né? E normalmente era abafado por uma força física. Se a gente pegar 7 mil anos atrás, os mesopotâmios, babilônicos, né, e vem voltando, até mesmo há 500 anos atrás, a gente vai ver que ainda que se tinha várias pessoas que tinham essa questão da empatia, né, da compaixão, elas sempre se movimentavam no sentido de tentar diminuir a dor de quem sofre muito mais do que elas. E nós evoluímos nesse processo. Tanto nós evoluímos, eu vou pegar um fato recente. A tragédia da enchente do Rio Grande do Sul ano passado. Perfeito. Né? Ali a gente viu um movimento caridoso, fraterno, solidário, como talvez nós nunca tivemos, né, na história do país, em relação a uma comoção. Então, acho que existe, sim, o germe da caridade dentro de cada um de nós. E cada um de nós vai tentar desenvolvê-las de acordo com a nossa ampliação de consciência. Perfeito. Tanto sobre nós,
quanto sobre o outro e sobre o mundo. Eu falo que no consultório, muitas das vezes, eu trabalho muito as 5 inteligências. A inteligência emocional, a relacional, a social, a espiritual e a cognitiva. Perfeito. Entendeu? Por quê? Porque nós somos sistêmicos. Perfeito. E para a gente ter uma harmonia, eu preciso compreender como é que funciona o fluxo desse sistema. Perfeito. E dentro desse contexto, me permita analisar junto com você, eu lendo um pouco sobre a sua bibliografia, você é kardecista. Sim. Né? E isso se encaixa muito bem no projeto, na ideia, na proposta, Sim, não é isso, sim. Pedro? Dentro dessa necessidade de desenvolvimento dessas inteligências, a gente que lida com saúde mental, hoje está claro que uma necessidade atual é a regulação emocional, que antes não existia tanto. Eu estou falando de antes, 150 anos atrás, Perfeito. a gente não tinha essa ideia de educação de sentimentos, de saúde mental tão forte. A gente tinha uma necessidade de sobrevivência material e social, né? E dentro desse processo da regulação emocional, qual é um dos grandes vilões que a gente tem em termos de alteração de humor, por exemplo? A gente pode colocar o orgulho e o egocentrismo, ou o egoísmo, no sentido de que o orgulho ele me gera uma posição, uma percepção do mundo dicotômica. Ou eu sou tudo, ou eu sou nada. Se eu não for aquilo que eu comparo como melhor, eu não tenho valor nenhum. E o egocentrismo, ele me prende numa monoideia, num raciocínio de um loop infinito, de que eu tenho que me preocupar somente com as minhas necessidades. Sim. Isso me adoece. Sim. Porque isso não me gera troca, isso não me gera expansão de consciência, isso não me gera o desenvolvimento das minhas múltiplas inteligências. Como que eu quebro, por exemplo, a bolha do egocentrismo? Vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que eu sou pai de um dependente químico, que é um drama terrível. E aí eu estou envolvido o tempo todo com o problema de drogadição do meu filho. Sim. Né? É óbvio que eu vou gerar um estado de desequilíbrio emocional. Meu humor ele vai ficar o tempo todo muito deprimido ou muito hipomaníaco, dependendo da maneira como eu vou lidar com a situação, dependendo do tipo de temperamento que eu tenho. E eu vou me afundando junto com a drogadição do meu filho naquela situação. E eu não consigo fazer mais nada. É muito comum chegar no consultório, estou atendendo uma família agora, que é uma mãe de um dependente químico que é minha paciente, e ela diz, Pedro Paulo, meu marido não faz mais nada. A gente não viaja, a gente não festeja, a gente não tem mais nada em relação a isso. E aí, como é que eu saio dessa situação? Como é que eu quebro essa bolha que me draga para aquele processo? Aí entra a caridade. Porque a caridade, ela pede para eu ter um certo esquecimento daquela minha realidade, que eu não tenho muito poder de transformação, para eu me colocar à disposição de um outro cenário onde eu vou poder ser um instrumento de transformação. Sim. Sim. Isso me tira da impotência, da Perfeito. inutilidade, Perfeito. sabe? Dá um sentido. Dá um sentido, dá um propósito. Dá uma certeza de Sim. que pode acontecer Sim. coisas diferentes. Sim. E você muda a tua frequência energética. Entendi. Do ponto de vista da inteligência espiritual, você muda, você sai daquela frequência de autoderrotismo, né, de impotência, de uma série de coisas, para você começar a trabalhar. E eu acredito muito nessa questão do fluxo da vida e do fluxo da energia. Eu acho que a partir do momento que eu dou, eu recebo. Se eu recebo, eu tenho que doar. Porque se eu não dou, a água fica parada e vai apodrecer. E eu vou me prejudicar em relação a isso. Perfeito. Entendeu? A partir do momento que nós doamos e que nós somos caridosos, nós estamos ofertando para nós também. Essa talvez seja a grande diferença. Dentro desse contexto, Pedro, um dos assuntos que eu gosto muito de filosofia. Né? Esse podcast terá sempre perspectivas filosóficas, porque eu acho que a filosofia de qualquer natureza responde nossas necessidades ou joga luz, né, sobre as nossas angústias. Uma das dicotomias, um maniqueísmo que sempre me trouxe curiosidade no aprender filosófico é sobre o bem e o mal. Né? E muitos teóricos trabalharam sobre isso. Li isso em Dostoiévski, por exemplo, uma obra dele interessante, Memória da Casa dos Mortos, em que ele encontra bondade ou, sei lá, o bem em pessoas presas, né? E também a filósofa Hannah Arendt, né? Que escreve A Banalidade do Mal. A nossa edição, né, vai colocar, né, esses livros na nossa edição para quem puder assistir e poder ter a curiosidade de ler, vai ser bem interessante. Então, Hannah fala que a maldade
não surge somente de pessoas monstruosas. Uhum. Como a bondade também não surge somente de pessoas moralmente elevadas ou religiosos ferrenhos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o bem e o mal. E sei lá, não sei se tem a fórmula, mas eu sou doido para fazer com que o bem sempre vença, né? Sim. Então, fale para mim um pouquinho sobre isso dentro da tua vivência. A gente pode pegar várias reflexões de várias fontes desses conceitos, né? Eu, particularmente, não penso e não raciocínio sobre essa dicotomia. Porque, para mim, o bem e o mal são processos evolutivos e não necessariamente forças que têm o mesmo poder de equivalência. Primeiro que, para mim, eu acho que o bem ele sempre prevalece. E ele se autossustenta. Já o mal ele é transitório. E eu falo isso, mais uma vez, baseado numa antropologia, na história. Todos os ditadores, todos os sistemas cruéis, sádicos, eles não se mantiveram. Já ao contrário, sistemas mais equilibrados, mais democráticos, mais sociais, eles tendem a se estabelecer e crescer. Né? A gente olha mesmo a com história. As arestas, mesmo com as arestas. Por quê? Porque eu considero que a humanidade está na metade do caminho. Né? Por exemplo, a gente diz assim, o bem vai prevalecer? Vai. Para mim, nós estamos na metade do caminho. Né? E aí, para eu ter essa explicação, eu vou ter que me remeter ao dogma da reencarnação e do desenvolvimento individual e planetário, que o Espiritismo traz isso para a gente. Né? O Espiritismo fala que todo planeta ele passa por 5 fases de evolução. E segundo o Espiritismo, nós estamos na terceira. A primeira é primitivo, prova e expiação, regeneração de todos os celestes. Nós estamos entrando na regeneração, aonde a educação dos sentimentos já é uma realidade, aonde, no primitivo de provas e expiações, a ignorância nos leva à maldade e à crueldade por uma questão de disputa física. Portanto, o processo do bem está relacionado com o seu olhar à evolução da pessoa. A evolução da pessoa e do planeta, da coletividade. Então, quanto mais evoluído, mais a tendência ele vai prevalecer. sustentar. Sim. Né? Porque, para mim, o mal ele é um estágio do processo evolucionista. Entendeu? Ele não é necessariamente uma força, como às vezes algumas pessoas acreditam, e que age uma guerra. Não. Tanto que, por exemplo, uma vez eu ouvi uma frase que eu trago para mim. Hoje, uma das minhas metas é fazer com que os meus inimigos se tornem meus protetores. É diferente de eu combater os meus inimigos. Porque quando eu entro na questão maquineísta, eu vou sempre ter uma perspectiva de guerra. De confronto. De confronto. É repartido ao meio. Dá do lado de cá, dá do lado de lá. Direita, esquerda, bom, mal, tudo. Não, para mim é um processo de transição. Entendi. Entendeu? O mal, na verdade, é uma etapa que aí cada um escolhe quanto tempo, como vai passar, até que ela tolere a dor que o mal causa. Porque o maior prejudicado com o mal é quem o faz. Entendi. E aí ele vai ter um nível de tolerância para isso. Chega um momento que ele não consegue mais tolerar. E aí ele vai pedir, de alguma forma, uma misericórdia. Entendi. E aí o universo vai lá e traz ele e começa um processo de transformação. Perfeito. Entendeu? Nós temos, inclusive, várias histórias de pessoas que passaram por esse processo, né? Que, numa vida, desenvolveram isso. Uma delas é o apóstolo Paulo, que ele era Saulo, antes do mal, vamos dizer assim, e chega num determinado momento, numa angústia tão grande, que ele se vê diante de uma força do bem tão grande, que seria Jesus, e aí ele começa a fazer uma virada. E ele se torna de perseguidores dos cristãos para o maior propagador do cristianismo que já se teve na história. E aí nós temos vários outros. Mas assim eu acho que a história do Paulo ela é simbólica porque ela mostra a história de todos nós. Eu, com 20 anos de idade, meu nível de ignorância, de reatividade, de falta de autoconhecimento era um. Hoje, eu com 52, é outro. Porque a lei da evolução ela me traz para isso. Pedro Paulo, todo mundo vai conseguir fazer esse processo? Vai conseguir fazer essa virada de chave? Não, porque aí entra o livre-arbítrio.
Entendi. Entendeu? De cada um. Mas dentro do processo, e aí eu amplio a minha visão sobre o dogma das reencarnações, se ele não conseguir nessa vida, ele vai ter outras que ele vai conseguir. Entendi. Que ele vai desenvolver. Longitudinal, é um processo, digamos assim. isso, e contínuo dessa situação, entendeu? Então, assim, eu não vejo necessariamente hoje a questão de que, por exemplo, às vezes as pessoas pedem proteção, ou se vê hipervigilante, por exemplo, a questão da ansiedade. Por que a gente tem uma epidemia de ansiedade e depressão? Porque as pessoas estão hipervigilantes o tempo todo. Ainda numa memória atávica de um passado, onde elas tinham que se defender o tempo todo, ou era lutar ou fugir. Entendi. Mas eu posso modificar isso. Perfeito. Por exemplo, o estereótipo que a gente tem, voltando para o projeto da pessoa em situação de rua, é que ele é um criminoso, é que ele é um bandido. E tem pessoas lá que fazem isso. Mas a partir do momento que você vai com comida, com bebida, com coberta para eles, 95% deles viram para você numa espécie de gratidão enorme, de um afeto enorme, verdadeiro, entendeu? A partir do momento que você percebe a necessidade dele, antes de julgá-lo ou achar que há uma disputa. E essa visão eu passei a ter só no momento que eu fui até ele. Quando você imergiu na situação. Na realidade. Sem uma coisa pré-concebida e com o coração aberto, vamos assim dizer. Coração aberto. Sim. Né? Assim, é interessante, você me fala, por exemplo, quando eu converso com os meus filhos, eu gosto de uma frase, né, que acontece no Harry Potter. Né? É interessante de um protetor, né? Como se fosse de um padrinho de Harry Potter, Sirius Black, né? Ele fala: o mundo, Harry Potter, né, Harry, não se divide em pessoas boas e más. Todos temos luz e trevas dentro de cada um de nós. O que importa é o lado que decidimos agir. Isso é o que realmente somos. Então, vai muito ao encontro disso que você fala da evolução, né? Então, em algum momento, nós decidimos agir de um jeito. Com a evolução, né, espiritual, pessoal, psicológica, moral, nós vamos tentando ou buscando agir de outro jeito. E a gente verifica isso na história. Eu estou lembrando aqui de Mandela. Mandela, quando sai do apartheid e vira presidente, inclusive tem um filme muito bom chamado Invictus, que ele chega com a equipe dele para tomar posse, a guarda de segurança dele queria que ele abolisse toda a guarda de segurança de brancos que existia lá. Né? E aí ele vira para a guarda dele e diz: não, a gente precisa dele, porque o que eles têm a gente não tem. E outra coisa, a gente precisa fazer diferente do que eles fizeram com a gente. Tem uma frase que eu gosto muito: o remédio do mal é o bem. Isso serve para mim internamente. O remédio do meu mal, do que eu pratico comigo, é o bem. O remédio do mal que a pessoa quer praticar comigo é o bem que eu posso fazer por ela. Porque eu acredito muito, para além do conceito da religiosidade, a questão dos princípios espirituais. Para mim, os princípios espirituais, eles são atemporais, eles são incorruptíveis, eles são universais. Então, por exemplo, a capacidade de você perdoar, a capacidade de você compreender, a capacidade de você aceitar, de você tolerar, de você suportar, de você esperar, tudo isso são princípios que, a partir do momento que você vai implementando na sua vida, eles se sobrepõem às dificuldades. Ele faz você ter uma outra visão sobre aquilo. O que antes era uma desgraça passa a ser uma graça. O que antes era um obstáculo passa a ser uma oportunidade. Legal. Então depende muito da referência que eu tenho, tanto individual, social e sistêmica e universal. Entendi. Né? Se eu tenho uma visão mais ampla, beleza. Agora, se eu fico circunscrito a uma experiência de vida, né, ou a um trauma, ou uma questão fisiológica ou neurológica, aí eu vou ficar limitado àquela condição. Mas a minha mente ela tem uma capacidade muito maior. Perfeito. Você no seu projeto não, me desculpe, no projeto que você organiza, né? Porque você não toma para você. Não. Beleza disso o compartilhar do amor, né? Mas você, né, Pedro, foi testemunha de muita dor. Sim. Né? Então, né, tem ditados populares que são muito ricos em psicanálise. Eu acho que todos os ditados populares são muito ricos em psicanálise. Então, cito um. Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Né? Então, essa população vulnerável apanha muito de várias formas, inclusive física, mas assim, de várias naturezas, de várias perspectivas. Então, abandono, sofrimento, fome, frio, esquecimento, violência, vulnerabilidade, droga, é muita dor.
né? E aqui do lado, Aqui na do 300, acho que na 303, 304 Sul, né, tivemos Renato Russo, né? E ele falava assim: tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor, né? De uma profundidade, né? A letra de Renato. Mas você também vê muito amor, né? Você citou há pouco, parece o Dostoiévski citando o livro dele. Então, naquele ambiente julgado negativamente pela sociedade, que as pessoas têm medo de transitar, têm medo de estar, pensando que vai acontecer as coisas mais escabrosas do mundo, tem muito amor. E aí Renato também traz, né, uma frase, né, que eu acho muito bacana, que está numa música, numa letra de uma música chamada Vamos Fazer um Filme, que ele fala assim: e hoje em dia, né, como é que se diz eu te amo? Né? Então, nessa jornada, Pedro, do projeto Pão com Ovo, né, eu posso afirmar que o amor sempre prevalece em relação à dor? Eu acho que é um processo inversamente proporcional e progressivo. Às vezes as pessoas acham que para elas fazerem o bem, elas têm que ser extremamente amorosas e afáveis. Não. Primeiro, porque fazer o bem não é fácil. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a isso, né? Segundo, que é uma disputa entre o homem velho e o homem novo. Conforme eu vou progredindo e me dispondo a essa atitude de ajudar quem precisa, eu vou sensibilizando a minha maldade, a minha indiferença, o meu egocentrismo, entende? Tem um filme que eu gosto muito que é A Lista de Schindler, um filme antigo, e que mostra a história de um... Eu não me lembro a nacionalidade dele, mas ele era um empresário, um industriário, na época do Holocausto. Acho que ele era alemão mesmo. E ele começa a criar uma fábrica de panelas na época e começa a comprar judeus do campo de concentração para serem funcionários dele. E no meio da história ele percebe que ele está fazendo uma coisa, ele está salvando a vida de centenas de pessoas. E no final do filme ele já se sensibilizou ao ponto de que ele pega o anel dele, de brilhante, e ele começa a chorar, porque ele diz por que ele não trocou aquele anel por mais 4 judeus, por mais 4 vidas. Ali a caridade tomou conta. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer assim: Pedro Paulo, se eu for fazer caridade, eu vou fazer por obrigação. Eu disse: então faça. O pior é não fazer. Faça. Não interessa se é por obrigação, não interessa se é por interesse. Faça. No processo você vai entendendo o que é esse princípio. Perfeito. Né? O ideal é que seja anônimo, é que seja discreto, é que eu não tenha nenhuma publicidade. Inclusive, por exemplo, uma das características do nosso projeto, nós proibimos selfies. Perfeito. Não pode ter selfie. As únicas filmagens que são feitas de maneira muito discreta por uma pessoa especializada, aonde na hora da edição nós vamos borrar o rosto de quem recebe e de quem doa. Perfeito. Porque a obra ela tem que ser dada publicidade. Isso eu aprendi nos Alcoólicos Anônimos. Perfeito. Né? As pessoas não, as personalidades não. Perfeito. Entendeu? A ideia, o projeto. Para que ele se propague, Sim. para que ele cresça. Tanto que uma das formas da gente gerir o projeto é que ele tenha várias lideranças anônimas. Perfeito. Porque o projeto tem que ir. O Pedro Paulo pode, de repente, sair do esquema, seja por uma doença, seja porque viaja, seja porque desencarna. Ok, mas o projeto não. A ideia tem que continuar. Até porque a ideia e a manutenção do projeto não é feita pelo Pedro Paulo. Perfeito. É feito pelo fluxo da vida. Perfeito. E assim, né, só citando outro livro, já citamos 2, que o nosso editor vai trabalhar para colocar nas edições. Tem um livro que eu nem tinha pensado para essa conversa, né, chama-se O Menino de Schindler. Né? É um livro escrito pelo menino mais novo salvo por Schindler. Legal. É um livro bacana, que é outro livro que eu sugiro, que fala muito de amor, de doação. Sim. Meus amigos, né, aquilo que é bom dura pouco, né? Eu brinco assim, fica aquele gostinho, né, de querer mais, aquele gostinho de poder degustar mais, né, no sentido de aprendizado, de vivência, de afeto, de carinho, de amor, de caridade. Né? É claro que eu entendi muito o que você falou, né? Mas eu gostaria que tivéssemos mais caridades como a de vocês. Entendo que é um processo que melhora, mas como eu sou ansioso, eu gostaria que tivesse mais. Nós estamos
chegando ao final, né, do nosso segundo podcast. Eu queria muito te agradecer, Pedro, né? Conte conosco, o nosso editor vai colocar, né, os contatos, e-mails, contatos, né, para que as pessoas possam entrar em contato, né, sendo redundante, para participar, para contribuir, para ajudar, né, para ser uma onda de caridade, uma onda de carinho, uma onda de amor, né? Esse projeto Pão com Ovo, ele é um belo projeto em Brasília, por isso que você está aqui, porque compartilhar dessa beleza afetuosa nos engrandece, engrandece a alma, engrandece o espírito, nos enche de motivação para sermos essência espiritual e caridosa e carinhosa, né? Queria muito te agradecer por aceitar esse bate-papo conosco, né? Nos honrar com a sua presença. Nós estamos chegando ao final do nosso segundo podcast, né? Psiquiatria e o Cotidiano. O podcast de hoje teve um tema fabuloso, amor e caridade. Ela habita em nós, humanos, né? Conhecendo Pedro, conhecendo o projeto, conhecendo tudo o que acontece, habita sim, né? Talvez os teóricos que achassem que não habitasse, os mais céticos, não conhecessem o seu projeto, né? Chegamos ao fim, meus amigos, né? Gostaria que abrisse aqui, Eugênio, nesse contato com Pedro, meu amigo Pedro, né? Se ele virar um pouquinho, aparece a camisa Pão com Ovo, olha aí, do projeto, né? E foi uma honra, né, chegar ao final desse episódio falando de tantas coisas bonitas, e fica meu agradecimento, tá? Esse podcast não acontece sozinho. Nós temos como produção o nosso amigo Valdir Borges, nós temos como edição o nosso amigo Eugênio Gibson, e também o apoio na edição e na produção de Carlos Castro. Até o próximo episódio e um beijo no coração de vocês, né? E espero que nós tenhamos muitas reflexões interessantes, né, sobre o futuro e sobre a caridade, que deve, segundo nosso amigo Pedro, habitar em você. A gente precisa evolutivamente crescer e descobrir para aplicar. Um beijo e tudo de bom.